Vamos ver se a gente consegue fechar esse capítulo 2 aí com esse vídeo aqui, ó. Medidas preventivas. Considerando-se que na prática a eclosão de um incêndio a bordo não pode ser definitivamente impedida, especialmente em situações de guerra, é necessário que se adotem providências não só de prevenção de incêndios, mas também aquelas que venham a atenuá-lo quando ele for inevitável. Então, só uma introdução que ele faz aqui, nada a ser destacado. Algumas dessas providências fazem parte das próprias normas de construção naval, enquanto outras se fazem intimamente ligadas à doutrina do controle de avaria, doutrina do CAV, cabendo ao pessoal de bordo zelar pelo seu cumprimento. Então aqui começa a aparecer a primeira coisa que eu considero importante aqui, ó. Então cabe a quem zelar pelo cumprimento da doutrina de CAV, doutrina de controle de avarias, para poder sempre manter aquela mentalidade preventiva de combate a incêndio. Então, cabendo ao pessoal de bordo, não é o mais antigo, não é o carregador CAV, cabendo ao pessoal de bordo, ou seja, todos que compõem aqui a OM. Tá bom? Então, chama atenção para isso aqui. Então, a manutenção da doutrina do CAV, inclusive a detecção e correção de irregularidades observadas que venham a apresentar riscos de incêndio a bordo, é de responsabilidade de todos a bordo também. Isso aqui é mudança em relação à publicação anterior, cabendo ao encarregado do CAV a sua supervisão. Então, de novo, a manutenção da doutrina do CAV, inclusive a detecção e correção de irregularidades observadas que venham a apresentar riscos de incêndio a bordo, é de responsabilidade de todos, cabendo ao encarregado do CAV a sua supervisão. Então, quem vai ajudar o encarregado do CAV nessa supervisão aí? Aí ele cita 4 pessoas aqui, 4 militares de bordo, né, que também mudou em relação à publicação anterior do Camaleão. Quem são os 4 que vão ajudar o encarregado do CAV a exercer a supervisão dessa doutrina de CAV? Então, encarregado de divisão, fiel de CAV do navio, fiel de CAV de divisão e pessoal de serviço. Observe, se a gente observar, é fácil decorar, porque existe uma certa hierarquia aqui das funções. Encarregado de divisão não vai ser o encarregado do CAV, porque o próprio encarregado do CAV vai exercer a supervisão. E quem vai ajudar o encarregado do CAV nessa manutenção da doutrina do CAV? O encarregado da divisão, observe que tem uma sequência hierárquica, o fiel de CAV do navio, os fiéis de CAV de divisões, que estão diretamente subordinados aí ao fiel de CAV do navio, e, claro, o pessoal de serviço. Só lembrar que quando o fiel de CAV de divisão, fiel de CAV do navio for para o chão, quem vai estar responsável por responder isso aí é o pessoal de serviço. Então, carregar a divisão, fiel de CAV do navio, fiel de CAV da divisão e do pessoal de serviço. E essas quatro funções aqui que vão ajudar, certo, o encarregado do CAV a manter a supervisão dessa detecção e correção de irregularidades, ou seja, manutenção da doutrina de CAV a bordo. Então, figuras importantes que nós temos que destacar aqui de novo. A responsabilidade é de todos. Responsabilidade de todos. Sendo que alguém vai ter que exercer a supervisão. E, claro, o encarregado do CAV. Sozinho ele não vai conseguir. Ele vai precisar de ajuda de 4 funções ali, que a gente observa numa hierarquia que vai ajudar ele. Então, encarregado de divisão, fiel de CAV do navio, fiel de CAV das divisões e o pessoal de serviço. Uma adequada prevenção de incêndio deve incluir, conforme já visto, a limitação da presença de materiais combustíveis a bordo, bem como o controle daqueles que podem ser introduzidos para o atendimento de determinadas conveniências ou exigências do serviço, observadas ainda as situações de guerra e de paz. A gente vai falar sobre isso aqui mais à frente também um pouquinho. Nada de importante. Então, ele diz aqui que a gente tem que ter sempre o controle desse material que vai ser introduzido a bordo, seja por uma viagem longa, viagem curta, seja rotina de expediente no próprio atracado ao cais, né? Então, mas tem que ter sempre um controle desse material. As providências de prevenção e limitação de incêndio a bordo, no que diz respeito ao material inflamável,
abordadas nas diversas publicações de controle de avarias podem então ser resumidas em 5 aspectos básicos. A gente tem que lembrar que isso aqui também cobra, mas a gente tem que amarrar palavras-chave para poder não se confundir. Vou mostrar para você aqui como é que a gente faz isso. Então, é importante a gente saber isso aqui. São 5 aspectos básicos quando se fala aqui de providências de prevenção e limitação de incêndio a bordo. A gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Então vamos ler de novo. As providências de prevenção e limitação de incêndios a bordo, no que diz respeito ao material inflamável, abordadas nas diversas publicações de CAV, podem então ser resumidas em 5 aspectos básicos. Eis aqui os 5. Eliminação do material desnecessário à operação militar do navio é o primeiro. A gente vai ter que gravar os 5 e depois a gente vai ter que associar cada característica desse aspecto abordado aqui, porque é assim que cobra na prova também. Vou mostrar. Então, primeiro, eliminação do material desnecessário à operação militar do navio, especificação do material de bordo, é o segundo aspecto, armazenamento e proteção do material combustível, é o terceiro aspecto, limitação da quantidade de materiais inflamáveis ao mínimo necessário à operação em vista, é o quarto aspecto, e a manutenção do navio nas suas melhores condições de resistência ao fogo, é o quinto aspecto. Como que a gente vai gravar isso aí, Gaudêncio? A gente vai ver que no próprio texto a gente consegue amarrar, fazer links aí com palavras que está diretamente ligada ao tópico aqui. Então é importante a gente gravar esses tópicos aqui, porque na final a gente está falando o quê? Resumindo tudo, a gente precisa levar somente o material necessário, porque tudo que está em navio é material combustível, então a gente tem que ver e adequar aquele material à nossa realidade, se vai ser uma viagem longa, se vai ser uma viagem curta. Então ele cita aqui 5 aspectos que a gente tem que ter essa preocupação em tudo que for material inflamável que vai embarcar navio por alguma comissão. Foi mal, desculpa. Nesse primeiro aspecto aqui, nós vamos ver que o tópico é eliminação do material desnecessário à operação militar do navio. Já aconteceu de ele misturar esses 2 tópicos aqui. Ele pega aqui, eliminação do material de bordo. Então a gente tem que ficar atento também, porque ele pode trocar essa eliminação aqui e jogar para cá, eliminação do material de bordo. E dar um texto lá que vai ser compatível e a gente erra. Então, primeiro, por isso que eu falei, primeiro de tudo, a gente tem que decorar o tópico, porque decorou o tópico a gente consegue amarrar as outras coisas. Então, a primeira coisa aqui, nesse primeiro aspecto, lembra que são 5? Primeiro aspecto, eliminação do material desnecessário à operação militar do navio. Então, amarra. Se é desnecessário, eu vou eliminar. Se eu elimino, é porque é desnecessário. Tá bom? Amarra isso aqui para a gente não confundir uma questão boba. Então, eliminação do material desnecessário à operação militar do navio. Lembra, se é desnecessário, eu vou eliminar. Se eu elimino é porque é desnecessário. E aí a gente vai ver o texto que diz respeito a esse tópico aí. Então, vamos lá. O navio deve ter conhecimento dos riscos existentes decorrentes da existência desse material e de material estranho a bordo, sua localização e as medidas especiais, se necessário, a serem tomadas caso ocorra alguma avaria, confeccionando para tal uma tabela de inflamáveis. Então, eu considero aqui, igual o Max destacou, o mais importante, se eu preciso eliminar aquilo que é desnecessário, para isso eu preciso ter alguns critérios. Então, eu preciso criar uma tabela de inflamáveis. E é justamente isso aqui que é a palavra-chave desse primeiro tópico, certo? Então, eliminação do material desnecessário à operação militar do navio. O navio deve ter conhecimento dos riscos existentes decorrentes da existência desse material e de material estranho a bordo, localização e as medidas especiais. E ele diz aqui que preciso confeccionar uma tabela de inflamáveis para atender esse primeiro aspecto aí. Tá bom, galera? Então, eliminação, desnecessário, tabela de inflamáveis. A gente consegue amarrar nesse primeiro aspecto aí.
Todo material introduzido a bordo deve ser relacionado e a sua localização é informada a quem? Ao encarregado do CAV. Então, qualquer material que tu vai embarcar, viagem, qualquer coisa, tem que ser relacionado e a sua localização é informada ao encarregado do CAV, que é o INCAV. A FANE de preparar o navio para o combate deve prever a utilização dessa tabela de inflamáveis, para que sejam removidos de bordo ou sejam reduzidas as suas quantidades. Então, lembrando, a gente está falando daquele primeiro aspecto que é eliminação do material desnecessário à operação militar do navio. E aí ele vem dizendo que todo material deve ser relacionado e a sua localização informada ao encarregado do CAV. Não é ao contramestre, não é ao imediato oficial de serviço, deve ser informado ao encarregado do CAV. Importante a gente destacar isso aqui também. A FANE de preparar o navio para o combate, ele pode botar aqui também, preparar o navio para o suspender, não é preparar o navio para o combate. É só lembrar que combate é uma situação mais extrema, e aí eu preciso sempre me preocupar em elaborar essa tabela de inflamáveis, que ele citou aqui em cima, que a gente vai sempre amarrar como palavra-chave para esse primeiro aspecto de eliminação do material desnecessário à operação militar do navio, tá bom? Então, a FANE de preparar o navio para o combate, não é para o suspender, é para o combate. E aí a gente vai para o segundo aspecto, que é o que? Especificação do material de bordo. É o mais fácil de gravar, bem curtinho. Especificação é só a gente lembrar do projeto, aquela coisa que já tem que estar especificada, amarrada, projetada pelo engenheiro. Vamos ver o que diz o texto aqui, ó. Então, o projeto das unidades navais deve prever a mínima utilização de equipamentos e acessórios compostos por materiais combustíveis. É aquilo que eu falei, vem de fábrica. O engenheiro, quando vai projetar um navio de guerra, ele vai preparar ele para poder carregar o mínimo possível de material combustível, certo? Então aqui vem a mínima utilização de equipamentos e acessórios compostos por materiais combustíveis. Então, mínima utilização e projeto. É só lembrar que a coisa vai ser especificada no projeto. Ele já vai ser projetado na navio de guerra para conduzir o mínimo possível, para utilizar o mínimo possível de material combustível. Por isso que é especificação do material de bordo. Eu estou especificando lá no projeto, na criação do navio de guerra. Terceiro aspecto, ó, armazenamento e proteção do material combustível. Também